Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula extra, dessa vez da disciplina de Programação Orientada a Jogos. Estou aqui novamente com o Gabriel Silva, aquele que fez a aulinha aí para vocês, a aulinha passada. Dessa vez ele vai estar retomando alguns tópicos. Já vou estar passando a palavra para ele. Só lembrando, pessoal, o link da lista de presença está na descrição da live e também fixado no topo do chat. Aí na descrição da live também deixei o LinkedIn do Gabriel e o GitHub dele também. Então, se vocês quiserem visitar ali, conectar com ele ali no LinkedIn, ver o GitHub dele, os projetos dele, tá tudo na descrição. Então, vou estar passando a bola para o Gabriel. Gabriel, fica à vontade, o palco é todo seu. Valeu. Boa noite, pessoal. Novamente aqui, eu sou o Gabriel Silva. Eu sou desenvolvedor há um tempo aí na Fatece, agora estou atuando como analista de sistemas. E eu vou estar dando continuidade ao que faltou ali na última aula, que ali nos 50 minutinhos a gente viu uma introduçãozinha ali dos conceitos gerais da orientação a objetos. Então a gente passou ali por um pouco de encapsulamento, por um pouco de herança, polimorfismo, tratamento de exceção. E o que eu queria mostrar para vocês hoje, principalmente, é uma coisa que é muito pertinente na orientação a objetos. Porque, por mais que você consiga aplicar esses conceitos como esse que eu citei, herança, polimorfismo, tudo mais, você ainda não vai garantir que o seu código ele é um código bom. Claro que você pode ter um código ali aplicando principalmente herança e polimorfismo, que vai ter vários componentes reutilizáveis, você pode ter um código com bastante segurança, só que isso não vai garantir que o seu código ele é bom, ele é um código bem escrito, ele é de fácil entendimento e tudo mais. Por isso, na orientação a objetos, foi criado um conceito que é bem famoso, inclusive, que ele é chamado de SOLID, SOLID. Ele consiste num acrônimo com 5 princípios gerais, que são eles, o primeiro, o S, o princípio da responsabilidade única, o segundo é o princípio aberto-fechado, o terceiro, que é o L, o princípio da substituição de Liskov, o quarto, que é o I, o princípio da segregação da interface, e o último D, a inversão de dependência. Eu vou mostrar para vocês um pouco aqui hoje do primeiro deles, que é a responsabilidade única. Por quê? Vai ser uma aula bem rapidinha aqui, então não tem muito como abordar os outros 4, que eles são um pouquinho mais complicados, eles precisam ter um certo conhecimento a mais em orientação a objetos, e nesse caso aqui também em Java. Então, a responsabilidade única é legal, que é simples de entender, e você pode aplicar em praticamente tudo. Então, vou mostrar aqui para vocês primeiro. Eu criei, junto com isso também eu vou introduzir outros conceitos, como por exemplo, se vocês verem aqui, tem algumas coisinhas diferentes. Eu criei esse código aqui totalmente em inglês, então vocês, quando vocês tiverem os projetos pessoais, quando estiverem trabalhando, eu sugiro fortemente que vocês escrevam o código totalmente em inglês,
para poder prevenir que o seu código não fique bilíngue. O que é isso? O seu código ele ficar com partes em inglês e partes em português, porque na programação é impossível você garantir que sua linguagem, que o seu código vai ficar em português. Porque, por exemplo, aqui no Java, eu tenho aqui o private, string, public, class. Tudo isso aqui está em inglês e é do Java, eu não consigo mudar isso. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, em vez de name, eu tivesse nome, eu tivesse aqui senha, já fica um pouco esquisito aqui, private, string, senha, private, string, nome. Então, começa a dar uma misturada, isso fica difícil de dar manutenção com o tempo. Então, primeiro de tudo, sempre escrevam o código de vocês em inglês. Mas voltando aqui, eu criei uma classe de usuário bem simples. Então, aqui tem só 4 atributos, que é o ID, que é o identificador, o nome, o e-mail e a senha. Como a gente viu na outra aula aqui, um construtor para mim poder fazer a instância dessa classe com esses 4 atributos definidos. E aqui, por conta do encapsulamento, porque todos esses atributos eles são privados, eu criei os getters e setters. Então, eu tenho um get ID, nome, e-mail, senha e um set para cada um, para eu poder estar coletando e inserindo esses dados. Beleza. Qual que é Gabriel, a desculpa questão te do... interromper. Você vai compartilhar a tela, cara? Ah, Compartilhar perdão. a tela pro pessoal. Acabei esquecendo, perdão. Não, Deixa eu tranquilo. retornar aqui. Desculpa ter Deixa eu ver se interrompido. foi... Não, eu não ia ficar lá. O tempo todo sem a tela aqui, pô. Pronto. Dando para ver aqui certinho o IntelliJ? Beleza. Agora tá certo. Perdão, pessoal, acabei esquecendo. Acabei esquecendo aqui. Mas voltando aqui. Só tinha mostrado essa telinha aqui também. Aqui os 4 atributos que eu disse. Então, o identificador, o nome, e-mail e a senha, todos em inglês. Para a gente garantir que tem um código numa língua só. O construtor com esses 4 atributos, normal. E os getters e setters, para poder estar trabalhando com o encapsulamento deles. Isso aqui é bem padrão. Beleza. Além disso, eu criei aqui também uma classe chamada User Manager. Por quê? O que o princípio da responsabilidade única, o primeiro, o S do Solid, diz, é que um método ou uma classe, eles precisam ser alterados por um e só um motivo. Então, se esse User Manager aqui, o que ele faz, por exemplo, ele tem um método para poder salvar o usuário e ele tem um método para poder enviar um e-mail de verificação para o usuário. O que seria uma má prática nesse caso? Se eu tivesse esse método de salvar e de verificar e-mail aqui dentro de usuário. Então, aqui, se eles estivessem aqui dentro de usuário, eu já ia ter uma classe responsável para a criação do meu usuário e de verificação de e-mail, já ia estar zoado. Aqui, do jeito que eu fiz, ainda não está seguindo o princípio da responsabilidade única. Por quê? A minha classe User Manager, nesse caso aqui, ela pode ser alterada por mais de um motivo. Por quê? Aqui na minha regra de salvar o usuário. Se eu alterar alguma coisa na regra de salvar o usuário, a classe vai ser mudada. Eu vou ter que alterar. Só que ele também envia e-mail. Então, se mudar algo nessa regra de enviar e-mail, ele também pode mudar. Então, 2 motivos para mudar. O certo era eu ter só uma coisa aqui. Então, eu teria que criar aqui, por exemplo, vamos criar aqui uma classe chamada User Email Manager, por exemplo. Pronto. E nessa classe User Email Manager, eu jogaria isso aqui. Jogaria toda essa regra de fazer o envio do e-mail. Ao usuário. Joguei no lugar errado. Então, pronto. Aqui eu já tenho uma separação boa. Então, essa classe minha aqui, ela só mudaria por um motivo agora, que seria uma mudança na regra de envio de e-mail. Beleza? Então, isso aqui poderia sair. Perfeito já. Só que isso aqui ainda não está seguindo o princípio de responsabilidade única. Por quê? Beleza. A minha classe ela só vai mudar aqui por um motivo. Nesse caso, só se mudar a regra de salvar o usuário. Porém, a minha regra de salvar o usuário, ela faz uma coisa a mais, além de salvar o usuário. Que ela faz o quê? Ela verifica se o meu usuário digitou o e-mail corretamente e se digitou a senha. Então, novamente, se tiver uma mudança na regra de salvar o usuário, esse método aqui vai mudar. E se tiver uma mudança nas validações, também vai mudar. Então, o que seria o correto a fazer? Eu criar mais um método aqui, vamos criar um public void, validate user, que eu vou validar o usuário. Então, validate user vai receber um user, que nem ali em cima.
Perfeito. Aí aqui dentro eu farei essas validações. Bom, ele vai validar aqui. Eu só vou chamar ele aqui dentro de salvar. Então, validate user, vou passar o user. Pronto. Agora eu já tenho uma separação bem mais clara aqui dentro da minha classe. Perfeito. E da mesma forma, aqui no e-mail manager, ele também faz uma verificação. Então eu também posso criar aqui um public void validate user e-mail. Validar o e-mail do usuário. Ó. Esse código está aparecendo para completar aqui, pessoal, é uma IA que eu uso na minha IDE, aqui o IntelliJ, que é esse aqui, o Tab9. Recomendo vocês baixarem depois, que auxilia demais. Vocês verem que ele completa tudo ali, é muito bom. Então, da mesma forma, vou pegar a validação de e-mail aqui e vou jogar aqui para o validate. E, de novo, eu só vou chamar ele aqui, validate user e-mail. Pronto. Agora já tem uma separação bem mais clara aqui dentro da classe. Então, para verificar o e-mail, eu sei que ele vai passar pela validação. E a minha classe, o meu método aqui, perdão, de validação de e-mail, ele vai servir só para validar. Então, passou aqui pela validação, ele vai rodar normal. Beleza. Vamos voltar aqui para a classe onde está sendo chamado, mostrar a execução. Só vou precisar fazer uma alteraçãozinha aqui, porque eu alterei as regras ali. User e-mail manager. Beleza. Manager. Perfeito. Então, aqui na minha classe main, para mostrar isso para vocês, eu fiz a instância aqui dessas duas classes que eu tenho, que são para validar o usuário e para validar o e-mail. E eu criei um novo usuário aqui, com aqueles 4 campos e campinhos lá. O ID, o nome, o e-mail e a senha. Perfeito. Primeiro aqui, eu fiz uma validação aqui. Então, se der tudo certo aqui para salvar o meu usuário, ele vai seguir normal. Se não, ele vai cair aqui e vai dar um print. Perdão. Ele vai cair aqui na exceção. E a exceção vai dar um print. Vamos mostrar como vai ficar para vocês. Então, nesse caso aqui, é um usuário que eu cadastrei normal. Então, a minha validação do usuário de e-mail só vai validar se tem um e-mail, se esse e-mail tem um arroba nele, a validação normal. E na senha só vai validar se ela tem isso normal, tem um arroba e uma senha aqui muito forte, com 6 caracteres. Se eu rodar aqui, vai dar tudo certo. Beleza, ó. Usuário Ana salva com sucesso. E e-mail de verificação enviado. Perfeito, deu certo. Só que agora vamos para a parte onde vai dar erro. Então deixa eu tirar a Ana aqui. Deixa eu vir aqui para o Bruno. Ó, corrigir aqui que eu mudei lá a classe de e-mail, pronto. E deixa eu arrumar aqui uma coisinha. Já explico isso para vocês. Perfeito. Agora, eu criei aqui um outro usuário que ele vai dar erro. Então, o Bruno aqui, o e-mail dele não tem um arroba, então ele não vai passar na validação de e-mail. E a senha dele não tem 6 caracteres, então não vai passar. Então, se eu rodar aqui, ele vai falar, opa, pode não. Aqui. E-mail inválido, e-mail inválido. Eu devo ter bugado alguma coisa. Tá. Mas qual que é a parada que eu quero mostrar para vocês? Vocês verem aqui, eu tenho algumas exceções diferentes, que foi algo que eu queria mostrar na outra aula, não deu tempo também. Então, por exemplo, aqui na minha validação de usuário, eu tenho esse invalid e-mail e invalid password. Uma prática que é muito comum também, quando você está trabalhando num projeto real, um projeto grande, é você criar as próprias exceções do seu projeto, exceções personalizadas para os seus métodos. Então, para validação de usuário, como ele vai validar e-mail e vai validar senha, eu criei essas duas exceções. Então, aqui dentro do meu Java, eu criei aqui uma pasta chamada exceptions, que geralmente não é o nome da pasta onde isso vai estar. E eu criei aqui, com essas 3 linhas de código, essa exceção. Então, tudo que você precisa fazer é criar a tua classe normal, public class, e você tem que estender da classe exception. Só isso. Então, por exemplo, aqui, eu vou criar uma exceção agora, por exemplo, para validar
a idade do meu usuário. Por algum motivo eu quero validar a idade dele. Então, da mesma forma, invalid age exception. Idade inválida. Então, criou aqui. Tudo que eu preciso fazer é estender da classe exception, que é a classe mãe das exceções no Java. E assim você já pode usar ela. Só que se você quiser colocar uma mensagenzinha já pronta, que você chama essa exceção, ela já vai ter uma mensagem junto, você pode fazer isso aqui. Você pode criar um construtor para ela, então você pode criar aqui um public invalid age exception. Dentro dela, você pode chamar aqui super, que é, perdão, ele é um método, ele vai ser um método aqui da classe Py, que é o exception, e eu posso passar uma mensagem aqui, então, tipo, ó, este usuário idade inválida. Idade inválida. Tranquilo. E assim que eu chamar essa exceção, ele já vai ter essa mensagem pronta, igual eu fiz aqui no meu User Manager, por exemplo. Quando ele dá um erro aqui de usuário, ele vai jogar a exceção de e-mail inválido, e esse e-mail ele já vai ter aqui a validação. Perfeito. Uma outra coisa muito legal também aqui nas exceções, vou mostrar para vocês, é nessa parte aqui. Que nem eu disse na última aula, sempre que a gente joga uma exceção para cima, então a gente usa esse throw aqui, que é arremessar, a gente arremessa uma exceção, a gente tem que ter alguma classe lá em cima, algum método, perdão, que lá em cima, que vai pegar essa exceção e fazer alguma coisa com ela, ou seja, vai tratar essa exceção. Então, no caso aqui, é esse try catch. Então, tenta salvar o usuário, se não, ele pega as exceções aqui, exceção inválido, e-mail inválido e sem inválido. Essa barrinha aqui no meio é o ou lógico do Java, então, dependendo se vir essa exceção ou essa, ele vai fazer a mesma coisa. Se eu quisesse fazer alguma regra diferente, eu poderia simplesmente criar outro catch aqui. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um catch, outro catch. Aí, no caso, vai ser essa exceção aqui. Eu vou botar E também. Eu posso fazer outra coisa. Eu posso dar aqui um print. E meio inválido. Sem inválida, né, no caso. Então, o Java ele me deixa fazer isso. Eu posso criar quantos catch eu quero criar outro catch, eu posso criar também. Quanto você quiser. Se for uma exceção normal, beleza. Vai dar outra exception aqui. Então ele vai dar um salt aqui, um print, exceção normal. Então, isso é algo que ele me permite. Eu posso tratar várias exceções, então eu posso ter diversas validações aqui dentro do meu validate user, de cada um com sua própria exceção, e dependendo da exceção que voltar aqui para onde eu estou chamando esse método, eu posso trabalhar e mostrar o que eu quiser para o meu usuário, ou seguir para onde eu quiser do sistema. Só que uma outra coisa muito legal aqui do tratamento de exceção do Java com try catch é o uso do finally. Por quê? Aqui eu só tenho dois casos, que é o caso quando dá sucesso e o caso quando dá erro. Só que eu não posso partir do pressuposto que sempre vai dar certo e que sempre vai dar errado, porque isso vai dar problema, porque nunca dá certo, nunca dá errado, 100% das vezes. Então, o try catch do Java, ele oferece também mais uma palavrinha reservada aqui, que é o finally, finalmente. O que ele faz? Depois que o seu código ele sai do bloco do try ou ele sai do bloco do catch, ou seja, depois que ele finalizar a execução do save ou ele finalizar a execução aqui do catch com esse print, ele vai fazer alguma outra coisa. Então, ele sempre vai fazer isso. Por exemplo, aqui na validação do meu usuário, na validação do Bruno, é uma validação que vai dar ruim. Vou comentar aqui. É uma validação que vai dar ruim. Então, mesmo dando ruim, eu quero ver se ele vai chegar aqui no finally. Então, vou escrever aqui, bloco finally alcançado. Vou rodar aqui. Ó, então, vocês podem ver como ele é um usuário que vai dar erro aqui no e-mail ou na senha, porque ele está todo zoado. E ele vai cair no catch. E mesmo assim, depois dele concluir o catch, ele fazer esse print aqui do que veio na exception, ele vai vir para o finally e vai executar o que tem no finally. Então, beleza, vamos fazer outro teste. Vou comentar aqui o Bruno de novo.
Vamos voltar para a Ana, que é um caso que dá certo, a gente sabe que a Ana dá certo. Então, se eu rodar a Ana aqui, por exemplo, ó, usuário não salvo com sucesso e e-mail de verificação enviado. Então, beleza. Vamos ver se também no caso de sucesso o finally é atingido. Finally, ó, block finally atingido pela Ana. Então, perfeitamente. A Ana, ela caiu no caso de sucesso aqui, do save, e mesmo caindo no caso de sucesso, ele executou aqui o finally, o finalmente. Então, isso aqui é muito útil quando você está trabalhando num projeto real, porque, que nem eu disse, você nunca pode partir do pressuposto que vai dar sempre certo e que vai dar sempre errado. Então, o final ele é um meio de saída. Então, se tem algo que você precisa fazer dentro do seu sistema, que independentemente de ter dado 100% certo ou ter dado errado, vai ter que ser executado. Por exemplo, mesmo que o meu usuário aqui não dê certo eu salvar ele, ou que não dê certo, não dê certo aqui a verificação de algum bug a mais aqui na validação, eu preciso que, por exemplo, envie um e-mail. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, no Finally, eu posso usar aquele mesmo método lá, do e-mail manager.send verification e-mail. Por algum motivo eu quero mandar um e-mail para esse usuário, mesmo se der certo ou errado. Você pode fazer isso tranquilamente. Então, a gente está aqui nos 22 minutos. Não vou estender muito mais, pessoal. Isso aqui era o que acabou, o que ficou faltando ali da última aula. A gente vê orientação a objetos. Então, só recapitulando. O princípio que eu estava mostrando aqui para vocês, ele é o S do Solid, então de S, O, L, I, D. Desses 5 princípios, esse é o primeiro, que é o responsabilidade única ou single responsibility. Então, tirando aqui minha telinha. Pessoal, então é isso que eu tinha mais para apresentar para vocês. Agradeço aí pela presença. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, pode mandar pelo LinkedIn. A gente tá sempre aí para responder. E é isso aí. Maravilha. Muito obrigado, Gabriel, pela sua aula. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para transmitir esse conhecimento com a gente. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Né? Não esqueça de preencher a lista de presença. Divulguei para vocês também o LinkedIn, o GitHub do Gabriel. Pode acessar lá, dar uma olhada, se conectar com ele. Qualquer coisa pode mandar mensagem para ele também. E muito obrigado, pessoal. Tenham um ótimo descanso e até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu